Bom, vamos resolver aqui os exercícios que foram propostos no trabalho. Aqui minha caneta. Não vou querer editar esse filme não, esse vídeo não. Espero que dê tudo certo. Bom, essa questão aqui, essa questão diz assim: o tanque em forma de H, mostrado na figura 1, está cheio de água e aberto na parte de cima. Aqui em cima está aberto. Ele está aberto significa que está sujeito a uma pressão atmosférica. Legal. Se D vale 2 metros, cada um dessas distâncias está dividido em pedaços que vale 2D, D, 2D. E o D vale 2 metros. Se D vale 2 metros, considerando a pressão atmosférica, qual é a força exercida pela água na face A? Face A é aqui, ó. Ele quer a pressão. Qual é a força? Ele quer a força exercida pela água, letra A, na face A, letra B, na face superior de B. E letra C, sabendo que o ponto P está submetido a uma pressão absoluta e que o ponto Q também. Se subtrairmos os valores de pressão dos respectivos pontos, qual valor obteremos e por que essa diferença? Então vamos tentar ser bem objetivo. São duas questões, né? Vou pegar aqui o destaque. Eu vou destacar aqui as informações. O D vale 2 metros, né? Ele quer a força, beleza, exercida pela água. Então ele diz na face A e depois ele coloca na face superior de B. E mais que ele diz? Mais nada. Aqui tem um monte de forma e embaixo o desenho do tanque, né? Bom, alguns dados a gente já tem. Deixa eu anotar bem aqui, ó. Alguns dados a gente já tem, né? Nós sabemos que a pressão atmosférica é tabelada. Ela vale 1 vezes 10 elevado a 5, né? Atmosfera. A gravidade, ele me parece que ele colocou 9,8 em algum lugar aí. Aqui não colocou, mas nas outras questões ele cita que o G é 9,8. Então deixa eu anotar aqui: 9,8 metros por segundo ao quadrado. A altura é a distância que vai, ó, desse ponto até esse ponto. O total aqui vale 5 vezes D. Mas ele divide a pergunta em duas partes. Na letra A tem a altura relacionada com a letra A e vai ter uma altura relacionada com a letra B, tá? A face A é essa distância que vai, ó, aqui do início, aqui de onde eu estou apontando, até aqui. Então aqui é a minha altura da letra A. 2D, se cada D vale 2, então vou colocar aqui para a primeira questão, a altura é de 4 metros, né? Que é igual a 2D. Vamos então começar a resolver as questões, começando aqui pela letra A, né? Bom, o que é que eu sei? Eu sei que a somatória das forças aqui, ó, vai ser 0, vai ser nulo, né? Eu digo também que a pressão que ele procura vai ser a pressão que ele quer na verdade a força nessa altura aqui, ó. Pressão é força sobre área. Aí daqui eu já tiro que força vai ser igual a pressão vezes área. Ou seja, eu tenho que correr atrás primeiro da força para depois, ou melhor, da pressão, para que eu possa encontrar a força, que é o que ele está pedindo aqui, ó. Então a pressão aqui
vai ser a pressão dessa profundidade. A pressão varia de acordo com a profundidade. Então, se eu descer aqui 2D, se eu descer 2 metros, eu tenho uma pressão nessa altura aqui, é o que eu quero. Então, eu sei que a pressão total vai ser a pressão inicial mais a pressão atmosférica, mais a pressão hidrostática. Pressão hidrostática. Então, a minha pressão total, a pressão que eu procuro, vai ser a pressão inicial. A pressão hidrostática é ρ GH. Então a pressão que eu procuro vai ser a pressão inicial, que é a pressão atmosférica, aqui no alto, pressão aqui no alto, é a pressão atmosférica, que vai ser 1 vezes 10 elevado a 5, mais o meu ρ, que é dado, né? É 10 elevado a 3. Esse ρ aqui é o ρ da água, né? O ρ da água. Então é 10 elevado a 3. O G, que é 9,8. E o H aqui, que nessa profundidade são 4 metros. Portanto, fazendo essa continha aqui, eu vou ter 1,392 vezes 10 a quinta Pascal. Aí eu já vou destacar aqui logo. Aqui já é a pressão nessa altura aqui, ó. Dessa altura aqui, onde estou assinalando, ó, eu tenho essa pressão aí, ó. Aqui, tá? Calculei essa pressão. Bom, agora eu vou atrás da força. Ele quer a força exercida nessa parte aí, né? Então eu tiro dali que força vai ser pressão vezes área, né? E a área aqui, ó, é um quadrado, né? É 2D para cá, é 2D para lá, porque a largura tá aqui. Então 2D para cá e 2D para cá. Então essa área aqui é uma área de 4 metros quadrados, que é 2, ou melhor, tá errado aqui. Aqui é 2D, cada D vale 2, é 4 para cá, vezes 4 dá 16. Né? Então vai ser uma área de 16 metros quadrados. Então eu tenho que força vai ser a pressão que eu encontrei, 1,392 vezes 10 elevado a 5 vezes a área, essa área A aqui, é um quadrado, 4 por 4, ou seja, 4 elevado ao quadrado. Então aqui eu já tenho uma força final que dá 2, fazendo essa conta vai dar 227 vezes 10 elevado a 6 Newton. Pronto, a questão era só isso aí, a letra A, né? A questão era isso aí, a letra A. Agora vamos na letra B, né? Na letra B, ele fala na face superior de B. Então, na face superior de B, aqui é a mesma área, né? Se eu achar, só que o ponto B está um pouquinho mais abaixo, está aqui, ó. Então, na verdade, eu tenho 2D mais um D, eu tenho 3D para me calcular. Aí eu tenho o mesmo processo, a somatória das forças zero. A minha pressão que eu procuro vai ter uma pressão inicial, que é atmosférica, mais uma pressão hidrostática, né? Então a pressão que eu procuro vai ser a pressão atmosférica, que é 10 elevado a quinta, 1 vezes 10 elevado a quinta, mais a pressão hidrostática, que é ρ, vezes G, vezes a profundidade que eu estou. Então a minha pressão aqui vai ser 10 elevado a quinta, mais o ρ, que é 10 ao cubo, que é a pressão da água, 10 elevado ao cubo, vezes G, que é 9,8, vezes uma altura, que é 6, né? Por que 6? Porque eu estou calculando agora
Ó, desse ponto aqui até aqui. Então, deixa eu apagar bem isso aqui. Até aqui tem 2 mais 1, eu tenho 3D. Cada D vale 2, então vai ser 3 vezes 2, que deu 6. Aí, já fazendo essa continha aqui, fechou em 1.588. Eu estou já fazendo rapidamente para não ficar muito grande. Vezes 10 a quinta. Eu já fiz os cálculos. Quem duvidar vai fazer as suas contas aí. Pronto. Pascal. Achei você que vou identificar, achei a minha pressão na profundidade de 6 metros. Mas ele quer a força, né? E aí a gente sabe que força vai ser pressão vezes área, né? A força vai ser a pressão que eu encontrei, 1,588 vezes 10 elevado a 5 vezes a área, que a área é a mesma, né? A área aqui vai ser 16, né? 4 ao quadrado, a área é a mesma. Então, fazendo essa continha, multiplicando tudo isso aqui, eu vou ter 2.541 vezes 10, tá? Elevado a 6 Newton. Bom, questão simples, né? Tá pronto. Aí na terceira questão ele cita bem aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Sabendo que o ponto P, essa aí que eu fiquei um pouco em dúvida. Sabendo que o ponto P está submetido a uma pressão absoluta. O que é a pressão absoluta? Se fosse fora de água, seria a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Mas dentro d'água vai ser a soma da pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Essa é a pressão absoluta. Aí ele fala, o ponto P e o ponto Q, ó, estão submetidos a essa pressão. Se subtrairmos valores de pressão dos respectivos pontos. Aqui onde eu tenho dúvida se ele está se referindo a retirar a pressão absoluta ou só a pressão hidrostática, né? E a minha resposta eu coloquei assim, estando em uma mesma profundidade, porque os pontos em referência seriam esses, ó. Deixa eu destacar os pontos. Ele está falando desse ponto e está falando desse ponto. Então ambos estão na mesma profundidade, ambos estão submetidos à mesma pressão. Então não entendi se a pergunta se refere a retirar a pressão total, todas as pressões, ou só a pressão hidrostática. Então eu respondi assim, estando a uma mesma profundidade, sobre mesmas condições, estão sujeitos à mesma pressão. Se subtrair uma pressão hidrostática relacionada à profundidade que se encontram os pontos, ainda vai restar a pressão atmosférica. A diferença existe por quê? Porque a pressão absoluta é a soma da hidrostática com a atmosférica. Então deixa eu colocar aqui que eu entendi. Não sei se a resposta seria essa, mas é o que eu compreendi, né? Ele fala em retirar as pressões e não diz se é para retirar a absoluta ou se é para retirar a hidrostática. Então eu vou colocar assim, ó, que pressão, ó, pressão absoluta estando um líquido submerso, AB absoluta vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Aí ele fala em retirar, ó. Aqui ele cita aqui a condição de retirar, sabendo que o ponto P está submetido a uma pressão absoluta e o ponto Q também. Se subtrairmos os valores de pressão dos respectivos pontos, qual valor obteremos? Bom, se estão na mesma profundidade, a pressão é a mesma. Se eu tirar a hidrostática, né,
que é a pressão que a água faz sobre o ponto, ainda vai restar a pressão absoluta, né? Então eu vou colocar o que eu entendi como resposta. E vamos ver o que que dá. Solução. Letra C. Estando a uma mesma profundidade sobre mesmas condições, se eu fosse fazer o cálculo ia dar o mesmo número. Estando a uma mesma profundidade sobre mesmas condições, estarão sujeitas ambas, vou colocar assim, ambas estarão sujeitas às mesmas pressões. Eu até fiz o cálculo, mas não vou colocar aqui não. Vai dar o mesmo valor. As mesmas pressões. Logo subtraindo a pressão hidrostática, a pressão da água, né? A pressão hidrostática relacionada à profundidade, ainda vai restar a pressão que a atmosfera sai sobre a coluna d'água, porque está destampado. Se tivesse fechado, não tinha influência da atmosfera, mas está aberto, ele cita que está aberto. Relacionado à profundidade, os pontos ainda vai restar a pressão atmosférica. Ainda resta a pressão atmosférica. Aí vem aquela afirmação: pressão absoluta é igual a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Então, o que eu entendi, não teria como subtrair as duas. E se subtraísse as duas, ia ficar vácuo, vazio? Não, ainda ia ficar massa de água em cima, a coluna, né? Então eu não entendi muito bem a colocação da pergunta. Mas vamos para a segunda questão. Diz assim: a água que entra em um cano, a água que entra em um cano de 1,9 centímetro de diâmetro interno e 2 de diâmetro externo, sai por 3 canos de 1,3 centímetro de diâmetro interno cada um. Letra A. Se as vazões nos 3 canos menores tem uma vazão 1, chamada de vazão 1 com 26 litros por minuto, tem uma outra vazão chamada de 2 com 19, ou seja, os canos têm o mesmo diâmetro, mas tem vazões diferentes. Não sei a situação, pode ser que um esteja subindo, o outro esteja em linha reta, o outro descendo, e aí as vazões mudam. Qual é a vazão no tubo de entrada? Ou seja, qual é a vazão desse primeiro tubo aqui, ó? Qual é a vazão que vai dar aqui, né? Letra A é essa. Letra B, qual é a vazão entre a velocidade da água? Qual é a razão entre a velocidade da água no cano de entrada e a velocidade no cano Q1? Cano Q1 é esse primeiro cano aqui, né? Eu fiz um rabisco aqui do que eu entendi como a figura, né? É uma série de cálculos.
Mas vamos ver como é que ficou. Eu acho que tem espaço para fazer tudo isso. Vamos ver. Tomara que dê. Seria mais ou menos assim, ó. Um cano para cá. Esse seria o cano de 19, né? E um cano para lá. Esse um dos canos, mais ou menos. Para cá o outro cano, né? Cá para baixo o outro cano. Aqui é o de diâmetro maior, que é 1,9 centímetros. E esses aqui são os menores, 1,3, 1,3 e aqui também 1,3. Seria uma situação parecida com isso daí, pelo menos foi o que eu entendi. Bom, aí nós temos como mais longo esse cano de 1,9, cuja vazão, vamos anotar aqui os dados. Né? Eu tenho diâmetro 1, que é igual a 1,9 centímetro, o mais grosso, né? E vai ter uma vazão para ele, né? Vazão 1, eu não sei quanto é. Essa aqui é a vazão que ele quer descobrir na letra A. Se as nossas três coisas de entrada, pergunta aqui, ó, se as vazões nos canos são essas, qual é a vazão no tubo de entrada? É aqui. A entrada é esse tubo aqui, ó. Qual é a vazão aqui? Ele quer saber qual é a vazão nesse tubo maior para liberar dos menores as vazões que ele citou, né? Esse aqui é a entrada. Depois eu tenho um outro chamado de cano 1, né? Cano 1 vai ter um diâmetro 2 de esses aqui, ó. Aqui é o de entrada, aqui é o cano 1, aqui é o cano 2, aqui é o cano 3. O cano 1 vai ter um diâmetro de 1,3 centímetros e vai ter uma vazão de 26 litros, né? Aqui, ó, 26. Aqui ele está chamando de 1, então eu vou ter que mudar aqui o meu exercício, né? Diâmetro de entrada. Eu vou apagar isso aqui e vou colocar diâmetro de entrada, senão vai ficar errado. Vou chamar aqui diâmetro de entrada e a vazão de entrada que eu quero descobrir. E aqui eu vou chamar de 1 porque aqui ele cita 1, né? E tá igual tá lá, não me atrapalhar. Diâmetro 1. Então Q1 vai ser 26 litros. Depois tem o cano 2. Cano 2 tem um diâmetro 2 e uma vazão 2. O diâmetro 2 também é o mesmo. Todos têm o mesmo diâmetro, esses finos aqui. Mas tem uma vazão aqui de 19 litros. 19 litros por minuto. E tem um terceiro cano fino, cano 3, que vai ter um diâmetro 3 e uma vazão 3, onde o diâmetro 3 é o mesmo, 1,3 centímetros, e a vazão é de 11 litros, está escrito aí, certo. Bom, o que é que a gente sabe de tudo isso? A quantidade de água que entrar aqui, ó, é a que vai sair nesses três aqui, esse, mais esse. Então eu posso dizer que a quantidade que sair vai ser igual à quantidade que entrar. É a primeira raciocínio que eu tenho. Então eu posso escrever uma equaçãozinha assim, ó, a quantidade que sai é igual à quantidade que entra, né? Que
que é igual ao Q1 mais o Q2 mais o Q3. A quantidade que sai é igual à quantidade que entra, que vai ser igual a essa soma aqui, né? O que entrar tem que sair, né? E aí eu tenho que a quantidade que sai vai ser igual a quantidade que entra. Quanto é que vale a quantidade que entrou aqui? Entrou 26, né, litros por minuto, ou melhor, está saindo 26 litros por minuto no primeiro, vou colocar aqui 26, tá aqui, ó. No outro está saindo 19 e no último está saindo 11. Então aqui eu tenho que uma quantidade que entrou igual à quantidade que saiu, 56 litros por minuto. 56 litros por minuto. Vou identificar isso aqui como a minha primeira solução. Aí eu escrevo assim, ó: a vazão que entra pelo cano, a vazão de entrada no tubo de 19 é T, aí eu coloco aqui, ó, 56 litros por minuto, que é exatamente a soma do que saiu. Bom, vamos para a segunda questão, a letra A. Deixa eu marcar bem que aqui, para a letra B, vamos marcar que aqui foi a letra A. Agora eu vou para a letra B, né? Qual é a razão? A letra B diz assim, ó: qual é a vazão no tubo de entrada? Qual é a razão? A letra B quer saber a razão entre a velocidade da água no cano de entrada, que é essa aqui, que eu acabei de calcular, e a velocidade do cano Q1. Ele quer comparar essa velocidade com essa daqui, que é o quanto? 26, né? Então vamos aqui, a razão vai ser igual a velocidade de entrada sobre a velocidade que vai sair, né? Que é a velocidade. Para poder resolver isso aqui, eu vou precisar dessa equação aqui, ó. Equação, né, da continuidade. Da continuidade. Equação da continuidade. O que é que essa equação diz? Que a vazão vai ser igual a velocidade vezes a área, né? Esse Q é de vazão, esse V é de velocidade e esse A de área, né? Então eu sei que a vazão, ó, eu sei que a vazão vai ser, a velocidade vai ser a vazão dividido pela área. Um resultado parcial aqui, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui que a razão entre esses assim vai ser a velocidade de um sobre a velocidade do que eu quero, do outro que eu quero, né? Mas eu ainda não tenho a área, eu tenho o diâmetro, mas a área eu não tenho. E eu sei que a velocidade vai ser a vazão, no lugar de V, eu vou entrar com essa relação, com essa equação de continuidade. A vazão vai ser, a velocidade vai ser a vazão sobre a área. Então, no lugar de velocidade, eu tenho a vazão de entrada sobre a área do tubo de entrada. E eu quero dividir isso pela vazão do tubo 1 sobre a área do tubo 1. Isso aqui é a minha razão que eu estou querendo calcular, né? Bom, isso aqui para dividir frações, o que é que eu faço? Eu repito o numerador aqui
multiplico pelo denominador invertido. Então aqui vai ter a área 1 sobre a vazão 1. Certo. Mas eu não tenho a área, então a área eu posso calcular assim, ó, π vezes d ao quadrado sobre 4, né? Então eu botei isso aqui, ó. Bom, continuando aqui, o que eu faço? Aqui eu tenho que vazão vezes área vezes vazão. Então aqui eu vou só substituir as áreas por essa expressão aqui de cálculo de área. Então eu vou ficar assim, ó, Q de E vezes π d ao quadrado. Eu vou ter que colocar alguma coisa aqui embaixo. Então vou passar primeiro o traço de divisão, ficar melhor. Então aqui vai ficar, ó, Q de E vezes a área, que é π d ao quadrado sobre 4. Esse diâmetro aqui é da área 1, então vou colocar D1 aqui, ó, né? E aqui embaixo eu tenho Q de E, Q de área, Q de 1, né? Q de 1 vezes a área, que é πd ao quadrado, π d ao quadrado, esse d é da área do cano de entrada, sobre 4. E para dividir isso daqui, eu vou manter a de cima, vai ficar assim, ó, π d ao quadrado, sobre 4. E vou multiplicar por isso aqui invertido, que vai ficar Q1 vezes π, não, ao contrário, multiplica por ele invertido, então vai ficar assim, ó, 4 sobre Q de 1 vezes π d ao quadrado. Inverti, né? Inverti. Agora esse 4 aqui eu posso cancelar com esse 4, o π é uma constante, eu também posso cancelar com esse. Aí o que é que vai me sobrar? Em cima vai sobrar só o Q vezes o externo, que é o Q de E vezes o diâmetro ao quadrado de 1, D1 ao quadrado, e embaixo diâmetro externo, esse primeiro diâmetro, área externa, área 1, e embaixo vai ficar Q de 1, né, vezes a área externa, aqui, vezes o diâmetro externo. Bom, aqui vai ficar como? Ficar para baixo. Bom, o cano, os dados que eu tenho lá, que o cano externo, vamos substituir de uma vez logo. O cano externo, ele tem, tá ali, 19 milímetros, esse cano de entrada. Ele tem um diâmetro de 19 e o outro de 13. Então vai ficar assim, 56 a vazão dele, né? Ó, vazão do cano externo é 56. Foi calculado aqui. E eu vou substituir cá. Então eu tenho 56 vezes o diâmetro do número 1, que é 1,3, que está ao quadrado, e vou dividir do cano número 1, quanto é a vazão dele, é 26, tá aqui, ó. Então eu vou colocar aqui 26 vezes 1,3. Então a minha razão que procura vai ser 1,008, né? Vou identificar aqui como solução. Um pouco confuso, não sei, mas foi isso aí.
Fizemos 2, né? Vamos para o terceiro. O terceiro diz assim: um cubo oco, um cubo que está oco, ele é alguma coisa assim. Um cubo que está oco. Vou fazer aqui mais ou menos o desenho do meu cubo. Vou procurar fazer. Fazer a construção aqui do cubo e colocar as dimensões. Aqui eu vou ligar para cá, vou ligar para cá, até mais ou menos, né? E esse cubo ele está com uma submersão de 1/6. Se eu tivesse um outro cubo aqui, ó, assim, com uma vista frontal, fica melhor. 1/6 talvez fosse isso aqui, ó. Então isso aqui está submerso. Água daqui para baixo. Bora lá. Ele diz assim: um cubo oco com as dimensões, esse lado aqui vale 1 metro. Um cubo de 1 metro. Internamente vai ter outro cubo, né? Vai ter uma parede entre eles, é como se fosse isso. Deixa eu fazer mais efeito, vou deixar assim. Essa linha aqui, ó. Aqui é como se tivesse outro cubo aqui, ó. Aí fica uma paredinha. Assim, né? E aí esse aqui só tem 0,8 aqui, ó. 0,8 metros. E aqui tem 0,8 metros. E fica essa paredinha aqui, ó, a casquinha. Mais ou menos assim. Que mais que ele fala aí? Flutua com 1/6 submerso. É o que eu coloquei aqui, ó. Essa parte aqui está debaixo d'água. Tá? Aqui vale 1/6. E para cá, para cima, vou colocar aqui, ó. Assim vale 5/6. E para cá vale 1/6, né? E tem alguns, eu vou anotar os dados aqui, ó. Dados, nós temos o comprimento externo, que é 1 metro. Temos o comprimento interno, que é 80 centímetros, 0,8 metros, né? E temos o ρ desse cubo. Ele fala do que ele é. É um líquido que ele não diz qual é, mas que tem essa densidade aqui, 1.200 quilogramas por metros cúbicos, tá? Aqui ele deu, né? E na primeira questão ele simplesmente fala, na letra A ele fala qual é a massa do cubo, né? E eu fiz assim. A gente sabe que densidade, a gente sabe que como é que faz densidade? Densidade vai ser massa dividido pelo volume. E aí ele quer a massa, vai ser a densidade multiplicado pelo volume. Ele vai querer isso aqui. Como ele deu a densidade, tá aqui, ó. Eu só preciso do volume, né? E aí ele pergunta qual é o volume do cubo, né? Qual é a massa, não, qual é a massa do cubo? A massa do cubo. Bom, a massa do cubo só vai ter massa aqui onde eu pintei de azul, né? Essa paredinha aqui. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume dele no todo.
vou calcular o volume desse que está dentro e vou subtrair. E o volume vai ser, como é um cubo, L é o cubo, né? L é o cubo, é o volume. Então eu vou ter o volume externo, que vai ser 1 ao cubo. Então o volume externo é 1 metro cúbico. É 1 metro cúbico. Esse é o volume externo do cubo. E eu vou ter o volume interno, tá? O volume interno vai ser L elevado ao cubo. Então o volume interno vai ser 0,8 elevado ao cubo. Então o volume interno deu 0,512. Deu 0,512 metros cúbicos. Vou identificar isso aqui. Tem dois volumes. Agora eu tenho o volume, como é que eu chamaria isso? Volume, vou chamar de volume de massa, volume real. Vou colocar o volume X. Então eu tenho um volume X e é uma diferença entre esses dois, que vai ser o volume externo, que é o maior, menos o volume interno. Resolvi chamar de volume X. Então eu tenho que esse volume que eu chamei de X vai ser 1, que é o externo, menos 0,512. Aí eu tenho que o volume que eu estou procurando, o X, deu 0,488. Deu 0,488. Vou identificar isso aqui. Agora eu vou responder a questão. Ele pediu a massa no cubo. Então a massa que nós colocamos aqui em cima, ó, tá vendo? A massa é ρV. A massa vai ser ρ vezes o V. A massa vai ser o ρ que ele deu, igual a 1.200. Não sei o que é isso, que material que é. E o volume é esse 488 aí. E aí eu respondo que a massa cubo, fazendo essa continha aí, deu 585,6. 585,6 Vou identificar isso aí como a primeira resposta. Depois ele fala da letra B. Vai dar para resolver aqui. Dá, tem muito espaço. Eu vou colocar bem aqui, que aqui é a letra A. Eu não coloquei aqui, foi a letra A. Então, na letra A, encontrei isso aí. Agora eu vou para a letra B. Na letra B eu tenho. Eu começo falando que somatória de... Sim, deixa eu ler a letra B aqui. Esqueci de fazer a leitura, porque eu já resolvi. Calcule a massa específica do material que é feito o cubo, né? Qual que é a massa específica? Esse cubo ele está 1/6 submerso. Então vai ter um empuxo, né? Que vai ser igual a massa deslocada de água. O empuxo vai ser igual a soma dessa água, do peso dessa água que foi deslocada. E eu começo dizendo que a somatória de forças é 0, né? E que forças que agem nisso aí? Aqui vai ter uma força para baixo, eu vou colocar bem aqui, ó. Tá vendo? Uma forcinha para baixo aqui, que é o empuxo, não, que é o G. E vai ter uma forcinha aqui para cima, ó, que é o empuxo, né? O empuxo joga para cima, a gravidade joga para baixo. Então vai ter uma equaçãozinha. Eu posso dizer que é força de gravidade que está jogando para baixo, positiva, descendo, força de gravidade, e puxo para cima, vai ser igual
Certo? Se eu jogar empuxo para o outro lado, eu digo que o F de G vai ser igual ao I. Pronto. Né? E aí, eu vou continuar aqui na frente. Aqui embaixo mesmo. Quem é essa força de gravidade? Vai ser a massa do cubo vezes o G, jogando para baixo. E o empuxo vai ser a massa da água que deslocou. Então eu vou colocar MF para dizer que é massa do fluido, não sei o que é o líquido, né? Vezes um G também. Esse G é uma constante, posso cancelar com esse G. Se eu quero a massa, eu posso dizer que a massa é o ρ multiplicado pelo volume. Não é ρg, eu estou confundindo as bolas aqui. Tem que trocar a massa por ρ do cubo, V do cubo, e do outro lado ρ do fluido, né? E volume deslocado pelo cubo, porque é um cubo, né? Que está parcialmente submerso. Exatamente. Então eu tenho que, vou deixar por enquanto. Então eu só tenho ρ do cubo, o volume do cubo, ρ do fluido, o volume do fluido. Ele falou que está submerso 1/6. Então o volume do fluido é 1/6 do volume do cubo. Esse volume que está submerso é 1/6 do total. Então vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui o volume do fluido é 1/6 do volume do meu cubo, que aí eu fico com 2. Eu posso cancelar esse com esse. Aí vai ficar ρ do cubo é igual ao ρ do fluido dividido por 6. Exatamente. E agora ele quer o ρ do cubo, que é o que ele pede. Então eu posso dizer que o ρ do cubo, ele tem o ρ do fluido. Então continuando aqui, eu quero o ρ do cubo, que é o ρ do fluido, que é quanto? Que vai ser 1200, o número que ele deu, 1200 dividido por 6. Então o ρ do cubo, fazendo essa conta, vai dar 200, né? 6 vezes 200 vai ser 200 quilogramas por metros cúbicos. Vou destacar isso aqui. Então eu encontrei o ρ do cubo, né? Agora só falta uma. Falta essa número 4 aí. Uma peça de madeira tem uma massa de 11 kg, tem uma massa específica, uma densidade de 600 kg por metro cúbico. Esta peça deve ser carregada com chumbo, que tem massa específica. Vou até começar daqui: chumbo de massa específica, ele deu a massa do chumbo, para flutuar na água com 90% do seu volume está submerso. Quer dizer que tem 10% fora d'água. Qual é, letra A, qual é a massa do chumbo necessário se o chumbo for colocado em cima e no outro se ele for preso embaixo, né? É o que? É uma peça de madeira. Então como seria isso aqui? Vou colocar aqui uma peça de madeira aqui, ó. Eu não sei como é essa peça. Seria talvez isso aqui, ó. Aí tem vamos colocar aqui, tem chumbo, que é chumbo, tá? Tem chumbo preso em cima e tem também chumbo preso embaixo. Então mais uma coisa assim, ó. Uma peça de madeira de 11 kg, então a massa disso aqui, ó, é 11 kg. Então,
é 11 quilos. Vou colocar aqui dados. Então a massa é 11 quilos. Massa de madeira. Então vou fazer assim. A massa da madeira é igual a 11 quilos. E é o peso específico da madeira. Então o rolo da madeira 600 quilos. 600 quilos por metro cúbico. Beleza. Esta peça deve ser carregada com chumbo. Então ele tem o rolo do chumbo. Rolo do chumbo deu 11.400. 11.400 quilograma por metro cúbico. Para flutuar na água com 90% de volume submerso, 90%. Então se a peça fosse isso aqui, ó, se aqui fosse a peça de madeira vista de frente, estaria assim, ó, um exemplo, né? Eu estaria aqui, ó, aqui seria 90%, e aqui em cima teria 10%, que vai bastar. É mais ou menos essa situação. Qual é a massa de chumbo? Letra A. Qual é a massa de chumbo necessária se o chumbo for preso em cima? Então, se eu prender o chumbo em cima, eu vou ter uma massa para ele ficar 90% nessa situação submersa. Se eu prender o chumbo embaixo, a massa necessária para ele ficar 90% submerso é outro número que eu vou encontrar, né? Então na letra A eu tenho o chumbo preso em cima da placa, né? Bom, aqui existe uma equação que diz que o empuxo vai ser igual ao peso da madeira mais o peso do chumbo. Por quê? Porque o chumbo estando em cima, ele não vai deslocar a água, né? Então vai ser diferente. Claro que quando ele estiver aqui embaixo, esse volume dele, essa protuberância, vai deslocar a água da madeira mais essa água aqui. Mas em cima não, em cima é só o peso, a somatória de pesos, né? Então eu sei que volume é massa sobre densidade, né? E aí eu sei que o volume, vou colocar essa formulinha aqui, e eu vou calcular aqui, primeiro vou calcular os dados que eu necessito vou calcular o empuxo separado, o peso da madeira separado, o peso do chumbo separado e o peso PB separado, porque eu acho que desse jeito dá menos trabalho. Porque se eu começar a fazer uma equação só, é mais demorado, né? Então a primeira coisa que eu vou calcular aqui, que eu vou precisar, é do volume, né, da madeira. Então eu tenho que o volume da madeira vai ser a massa da madeira, vou precisar disso, dividido pelo rho da madeira. Então o volume da madeira, quanto é a massa? É 11. Quanto é o rho? É 600. Aí aqui já sei o volume. O volume da madeira deu 0,01834. Desculpa. Tá, então eu vou destacar esse número aqui, porque é uma das minhas informações que eu preciso. Bom, agora uma segunda questão é o deslocamento do volume que essa madeira proporciona. Para ela ficar 90% submersa, ela deslocou uma quantidade de água. Aí eu coloco assim, ó, que o volume
eu coloco aqui o volume deslocado, vai ser igual 90%, 0,9 do volume da minha madeira, né? Aí eu digo que o volume deslocado vai ser o volume que eu estou procurando, vou chamar volume D, vai ser 0,9 vezes o volume da madeira, né? Que é 0,01834. 1834. Então esse volume deslocado aqui deu 0,016, 0,016, 0,016. Deixa eu também separar, deixa eu separar isso aqui, porque eu vou precisar disso aqui. Agora eu vou atrás do empuxo. Esse vai ter que passar para tudo. Vou calcular o empuxo aqui do lado. Empuxo é o peso do volume de água deslocado. Eu vou até anotar essa informação e depois eu faço então. Empuxo. Empuxo é o peso do volume de água deslocado. Empuxo. Peso do volume de água deslocada. Poxa, eu estou escrevendo mal pra caramba. Eu vou ter direito. Peso do volume de água deslocada. Beleza. E eu calculo assim: empuxo vai ser M vezes G, sabendo que M vai ser V, aquela forma de densidade aqui, ó. M vai ser V vezes então eu tenho que empuxo no lugar de M, eu vou entrar com V vezes ρ vezes o G agora, né? Então é só substituir. Quem é o volume? O volume eu calculei, é 0,16, é 0,01650. Quem é o ρ? O ρ aqui é no caso do líquido, né? Que ele deslocou foi o líquido, é 1000, 10 ao cubo, que dá 1000. É tabelado esse valor. E o G? O professor orientou 9,8. Então o E aqui vai dar 161,71. Vai dar 161,71. Unidade é quilograma-força. Vou identificar isso aqui como uma informação que eu vou precisar. Vou fazer assim para ficar fácil de encontrar. Agora, tá indo aqui o microfone. Agora vamos finalizar dizendo que o empuxo, vamos finalizar dizendo que o empuxo vai ser igual ao peso, né? Mas o peso de quê? O que é que está pesando aí? Eu tenho dois pesos,
eu tenho o peso da tábua, a madeira, mais o chumbo que está em cima. Então eu vou colocar aqui, o empuxo vai ser o peso da madeira mais o peso do chumbo que está sobre a madeira. Então o empuxo vai ser o peso da madeira. O peso da madeira é só a massa dela vezes a gravidade. E o peso do chumbo é a massa do chumbo. A massa do chumbo vezes a força de gravidade, que é G, né? Eu não posso cancelar porque eu já calculei o valor do empuxo. Não vou cancelar esse G com esse. O empuxo já está aqui. Então eu preferi fazer assim, a menos trabalho, ó. 161,71. E onde eu estou pegando esse valor? Daqui, ó. O empuxo, que é igual a massa. A massa é 11, né? Da madeira foi dado, é 11. O G é 9,8. A massa do chumbo, eu não sei, eu estou atrás dessa massa. Mas o G é 9,8. Bom, aqui eu vou ter, vou resumir aqui os cálculos para ir mais rápido. Eu tenho que a massa do chumbo, isolando esse M, a massa do chumbo vai ser igual a 53,91. Já estou isolando aqui para adiantar, dividido por 10. E aí eu mato a questão aqui, ó, a massa do chumbo que está sobre a tábua, para fazer com que ela submerja 90%, é de 5,391 kg, 5 kg e 300 gramas, né? Aqui é a resposta da letra A. Ficou assim, né? Eu vou até escrever aqui. Essa é a massa do chumbo. Essa é a massa do chumbo. Beleza, tá aí. Agora vamos para a letra B. Eu nem coloquei que aqui era a letra A. Tem quantas letras? Só A e B. Ali coloquei. Eu tinha esquecido. Agora a letra B, vou fazer aqui, ó. Na letra B, a massa do chumbo está presa por baixo. Então vou colocar aqui, ó. Vou ver como é que eu coloquei lá em cima. Chumbo preso em cima. Aqui vai ser chumbo preso por baixo. Aqui é um pouquinho diferente, né? Porque aí vai acrescentar também o volume que ele vai deslocar de água além da tábua, né? Então eu tenho que a força que empuxo, nesse caso aqui, também vai ter o peso da madeira mais o peso do chumbo. Só que eu tenho um detalhe, nessa força de empuxo eu tenho que considerar o volume acrescentado à madeira, né? Então aqui vai ser assim, ó, porque tem aqui, ó, mostrar aqui, como tem aqui esse chumbo aqui preso aqui embaixo, ó, então o empuxo vai ser uma soma do que a tábua proporciona, mais esse acréscimo aqui, coisa que não tinha lá quando ele estava em cima, né? Aí eu escrevi assim, ó, aqui vai ser a força de empuxo vai ser ρ do fluido, né, vezes, já lá das outras questões, o empuxo vai ser ρ do fluido vezes o volume do fluido vezes G. E aqui eu tenho no lugar de peso eu vou colocar massa vezes G. Massa de que? Da madeira. O peso é a massa da madeira vezes o G. E o peso do chumbo
é a massa do chumbo, também reduzida, né? Eu posso cortar isso, dessa vez eu não calculei o empuxo, então eu vou fazer assim. Aí eu coloco ρ do fluido, V do fluido é igual a massa da madeira mais a massa do chumbo. Bom, o volume do fluido, aqui ele diz que está 90% submerso, né? 90%. Então, a parte que está submersa é 90% do todo, do volume da madeira. Então, no lugar de volume do fluido, eu vou entrar com essa colocação aqui, ó. O ρ do fluido, o volume do fluido é 90%, né, do volume da madeira, né? Aqui eu vou abrir um parênteses, porque é onde eu falei, como tem chumbo grudado lá, vou acrescentar aqui também o volume do chumbo. Não sei se deu para entender, vou explicar melhor. Ó, eu não posso ficar só no volume da madeira, porque nesse exemplo aqui, ó, nesse segundo exemplo, tem esse acréscimo aqui, ó, esse acréscimo. Então esse acréscimo está gerando um deslocamento de água. Então o empuxo vai ser a soma do que a madeira proporciona mais o chumbo. Aqui eu tenho que lembrar de fazer esse acréscimo aqui. Aí é onde eu coloquei. Em vez de colocar só ρ vezes o volume do fluido, é ρ que multiplica o volume do fluido, que vai ser 90% do volume da madeira, mais o volume do chumbo. Aí eu fecho aqui e continuo. Massa da madeira mais massa do chumbo. Lembrando que eu estou atrás dessa massa do chumbo aqui, né? Bom, a gente sabe que ρ vai ser massa sobre volume, né? E aí é onde eu começo a substituir aqui, ó, o ρ, o volume da madeira. Então vai ter o ρ do fluido, volume da madeira é 90% ou melhor, 90% do volume da madeira vai ser 90% vezes quem é o volume. O volume, ó, se eu isolar aqui volume vai ser a massa dividida pelo ρ. Aí eu vou colocar aqui, vai ser a massa da madeira sobre o ρ da madeira, mais quem é o volume do chumbo? A massa do chumbo sobre o ρ do chumbo. Fechou aqui, que é igual a somatória de massa de madeira mais massa de chumbo, certo? Bom, como eu quero isolar esse PB aqui, eu vou trazer esse MN para cá e vou repetir tudo, ó. O ρ do fluido vai ser 0,9 é massa da madeira sobre ρ da madeira mais massa do chumbo sobre ρ do chumbo. Fechou aqui. Esse M eu vou levar ele para cá, ó. Eu tenho intenção de separar esse PB menos, só que ele está fora do parênteses, a massa, vou grudar aqui, menos a massa da madeira, que é igual a massa do chumbo. Vou separar para cá, cabe tudo aqui, tem que caber, né? Aqui eu vou simplificar um pouco os cálculos que eu fiz para poder. Aqui eu já posso substituir, ó. Eu tenho a massa da madeira, eu tenho o ρ da madeira. Não, o ρ da madeira eu não tenho. Eu tenho a massa da madeira, eu tenho a massa do chumbo. Deixa eu ver qual foi o ρ que eu ganhei, foi esse que eu marquei aqui. Foi da madeira. Então vou substituir todos os dados que eu tenho. Então o ρ
do fluido, o rho da água é 1000. O rho da água, vou substituindo o rho da água. O rho da água é 1000. Aí abre um parênteses, aí vai ficar 0,9. Quem é a massa da madeira? A massa da madeira é 11. Então vai ficar 0,9 vezes 11. Né? 0,9 vezes 11. Isso aqui, o rho da madeira é 600. Mais a massa do chumbo, ele está procurando. O rho do chumbo é 11.400. Eu achei que essa foi a forma mais fácil. Se eu levar a fórmula algebricamente até mais adiante, eu vou ter mais complicações. Então eu já vou começar a substituir. Isso aqui fecha menos a massa da madeira, que é 11, que é igual a massa do chumbo. Estou substituindo essa fórmula aqui. Aqui eu fiquei com, se eu multiplicar 0,9 vezes 11 dividido por 600 e multiplicado por 1000 dá 16,5. Mais, se eu multiplicar esse por esse, deu 16,5. Se eu multiplicar esse pelo que está na frente, aí vai dar 1000 massa do chumbo dividido por 11.400 menos 11, que é igual a massa do chumbo. Aqui eu optei por calcular o mínimo disso aqui tudo, né? Quando eu calculei o MMC, antes eu fiz, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Eu peguei esse número e subtraí de 11, né? 16 tirando 11 vai dar 5,5. Eu faria aqui. Esse daqui, ó, eu tirei de cá. Então aqui vai ficar 5,5 mais 1000 MPB dividido por 11.400 é igual a massa do chumbo. Eu estou atrás dessa massa do chumbo. Aqui eu achei melhor calcular o MMC. Então eu fiz assim, passei o risco, coloquei 11.400 e fez esse dividido por 1 vezes 5,5 vai dar 10.400, né? Vai dar 10.400 mais esse dividido por ele mesmo dá 1 vezes 1000 vai dar 1000. Deixa eu fazer essa conta porque eu não lembro mais como é que eu fiz. Só um minutinho, pega aqui a calculadora. 11.400 vezes 5,5, ver se dá realmente aquele número lá. Vou ligar aqui a calculadora. Tem que ter muita atenção aqui, porque 11.400 vezes 5,5 dá 62.700. O número que eu encontrei lá. 11.400 dividido por 1, 11.400, 11 vezes 5 dá 62.700. Deixa eu escrever aqui, 62.700 mais ele dividido por ele dá 1 vezes 1000 dá 1000 MPB e ele dividido por 1 dá 11.400, fica 11.400 MPB. Daí eu dispenso isso, aí eu vou trabalhar com isso. Aqui tem 1000, aqui tem 11.000, então eu vou manter isso aqui do lado de cá, vai ficar 62.700, que é igual a 11.400
MPB menos 1000 MPB. Eu levei esse para o outro lado, subtraindo. Aí aqui vai ficar 11.000 tirando 1000, vai ficar 10.400 massa do chumbo, que é igual a 62.700. Então aqui eu tenho a massa do chumbo, vai ser 62.700. Deixa eu fazer aqui a conta. 62.700 dividido por 10.400, que dá 603, que dá 6,028, 029 quilogramas. Muito aqui embaixo, eu vou colocar na frente 6,029. Então vou colocar aqui o mato ferro e vou colocar massa do chumbo é igual a 6,029 quilos, e vou identificar como a minha resposta final. Não sei se deu para compreender, mas é isso aí. Essa é a massa do chumbo. Então o que é que a gente percebe? É que quando o chumbo está grudado embaixo, aparentemente a gente pensa que não vai fazer diferença, mas faz, porque em cima não há deslocamento de água, só acrescenta o peso. Embaixo, além do peso, ainda tem o volume, que tem que ser considerado, porque vai deslocar água. Então na letra A, quando estava em cima, a massa do chumbo, para que a placa funde 90%, é de 5,3 kg. E quando o chumbo é colocado embaixo, você precisa de um peso maior, uma massa maior, 3,02. Né? Conclusão: se você quer fazer isso, é melhor colocar o chumbo em cima. Bom, foi isso aí. Então, agradeço a todos, até a próxima. Qualquer dúvida, poste em comentários.